O Segundo Testamento, que os cristãos chamam de Novo Testamento, 1 João 4, verso 8, fala que Deus é amor. Eu trouxe minha Bíblia aqui, não é para evangelizar ninguém, não. É porque eu não posso ir sem a espada, né? É claro. Para onde você vai? Eu gosto de levar minha Bíblia. Se eu fosse judeu, era complicado levar o rolo da Torá. Terminou agora. Aliás, vocês sabem que foram os cristãos que fizeram... foram os cristãos que criaram, provavelmente, o Códex. Porque como muitos cristãos saíram do judaísmo, ali para o final do primeiro século, início do segundo, eles tinham uma ideia diferente, que as escrituras não podiam ser só litúrgicas. Então, para você levar um rolo, era complicado. Então, eles começaram a cortar o rolo em capas e fazer o caderno, que chama-se Códex. Ou Códex encadernado, caderno, e por isso que virou isso aqui. Agora, eu quero fazer duas coisas aqui que não é proforme. Olha como é que é bonito. Eu acho que mais bonito do que simplesmente eu colocar o que eu discordo do rabino, do padre, de qualquer outro aqui, seria bonito eu falar o que eu amo e aprendo com eles. Claro. E sem nenhuma... É ano de eleição, mas eu não tô candidato a nada. Tá bom? Ainda, viu? Mas olha que bonito. Talvez o pessoal em casa não entendeu, mas quando ele fala Hashem, sim, é uma maneira respeitosa de se referir a Deus sem pronunciar o nome de Deus. Exatamente. Hashem significa o nome. O nome. Que não pode ser pronunciado em vão. Isso. É um dos 10 mandamentos, inclusive. Exatamente. Então, olha que bonito. Por que ele está usando kippah? A palavra kippah vem da mesma raiz de kippur, cobrir, cobertura, perdoar. Você fala Yom Kippur, o dia do perdão, da cobertura, a tampa do propiciatório lá do santuário. Por que ele está usando? Ele está dizendo sempre para mim assim, eu estou 24 horas na presença do sagrado e me sentindo perdoado. E jamais vou esquecer que existe algo acima do meu cérebro. De mim. Ou seja... É uma lembrança sempre que tem algo... Uma conscientização. Ele tem limite. Respeito. Você tem um limite, né? Aí quando eu olho pro Padre Joãozinho, e eu falo dele até com mais propriedade, porque a gente se conheceu antes de ser padre, ele é meu amigo, meu irmão. A gente lembra, ele foi um dos que me ajudaram muito lá, me consolando na dificuldade, com coisas e todas as dificuldades que eu passava lá. Eu lembro daqueles episódios ali. E o Padre Marcial Massaneiro. Demais, especialista em ecumenismo. Aliás, já pensou se ele tivesse nessa mesa? Não, um dia, esse você tem que convidar esse sujeito. Não, aí o céu é o limite, não pode ter tempo para parar. Não pode ter hora para acabar. Eu comentei com o Mandíbula que no meu programa de TV, eu recebi no meio do conflito no Oriente Médio, eu recebi o Sheikh Mohammed Al-Bukhari. Eu lembro, eu vi. Recebi no meu programa. Eu falei pro Mandíbula, vamos trazer ele aqui. Vamos. Seria ótimo, mas não tem lugar no estúdio ainda. Ainda. Mas lá no novo foi muito bonito porque é o que o Rodrigo falou. Eu mostrei para todos que existem muito mais pontos em comum do que divergências. Com certeza. E que a guerra em Israel não era contra o povo palestino, não era contra os muçulmanos, sim contra o terrorismo. A gente deixou isso muito claro e foi uma conversa muito construtiva. Então, é exatamente isso que ele falou. Exatamente isso. Quer dizer, os pontos em comum, eles são muito maiores. E as pessoas, elas acabam, por uma limitação e também por um certo preconceito, porque a falta do conhecimento, acaba se deixando levar por uma mídia que deturpa, por uma massa, ela está sendo estuprada pela sociedade. O que a sociedade determina que é certo, ela vai atrás. Exatamente. Mas eu queria... Por isso que Rosh Hashanah come a cabeça do peixe. É verdade. Quer ser a cabeça. Exatamente, né? é a cabeça. É mesmo? Não, só fechar um pensamento agora. Isso mas pegou 3 tagarelas aqui que o Rodrigo não consegue falar. Tem limite de Aliás, tempo, alguém já colocou assim, olha, colocou assim, nós temos um humorista, que você sabe que o Vilela também é humorista, comediante, né? Grande comediante. E a piada tá pronta. O padre, o pastor e o rabino foram ao bar. Falta o papagaio. Falta o papagaio. Agora, olha que interessante, pessoal, quem está ouvindo a gente em casa. Isso não significa que não haja divergências entre nós. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu acho que Jesus é o Messias. Nisso eu estou de acordo com o padre, mas ele não aceita. Mas ele acha que é o sábado que tem que ser guardado. Nisso nós estamos de acordo. O padre vai falar que é o domingo. Quem está em casa vai ouvir e cada um toma a sua decisão. Eu acho que é o seguinte, eu tenho que ter, aí eu vou de novo entrar no Fidesque, Fidesquá, se vocês me permitem, eu tenho que ter uma inteligência, aproveitando o seu gancho, padre, de saber por que eu sou adventista e não testemunho de Jeová. Por que você é judeu e não muçulmano? Por que você é padre e não pastor? Você não pode ser padre só porque você achou bonitinho.
Você não pode ser judeu só porque sua mãe te criou no judaísmo, porque se você tivesse nascido de pais muçulmanos, você estava na mesquita hoje. E tem uma história muito forte sobre isso que eu vou contar depois, de um judeu que ele não era judeu, os pais esconderam isso dele, e quando ele ficou sabendo, o pai falou, não, agora vamos se converter. Não quero. Não quero, você entendeu? Então, assim, você que está nos ouvindo, você que é presbiteriano, batista, católico, judeu, muçulmano, você não pode ser da sua religião por costume. Religião não é refrigerante que você está acostumado. Por inércia. Aí é porque eu gosto. Eu gosto que a banda... Não, eu tenho as minhas convicções, Padre Joãozinho tem as dele, Rabino Sami tem as dele. Que é a sua personalidade. Que é a minha personalidade. Agora, dentro dessa minha convicção, eu tenho que nunca negar aquilo que eu acredito, mas respeitar o outro. E falar isso aqui sem nenhuma demagogia. O que eu vejo de bonito na fé do Padre Joãozinho? O que eu vejo de bonito na fé do... Sabe, eu tive uma situação que eu estava contando para eles ali fora dos bastidores, e você pode contar a sua história também, que eu não como carne de porco, não é? Não chego tanto a ser a comida kasherut. Kasherut é a comida kasher. Como é que explico? Kasher é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Bíblicos, né? Tem o selo, o certificado, exatamente. São vários critérios. Um deles é não misturar carne com leite, carne de porco não comemos, tem uma série de critérios. Com escama. E eu estava num seminário católico em São Paulo, da Nossa Senhora de Sion. Se tiver o pessoal da congregação, eu mando um abraço feitoso para eles lá. Padre Hilário era o superior da ordem. E eu chegava à noite ali, sabe? E aí, eles já preparavam a comida e deixavam a minha prato lá. E quando eu fui pegar o prato para comer, que eu cheguei depois, no micro-ondas, o padre tomou o prato da minha mão e falou, desculpe, me perdoe, você não pode comer isso aqui. Eu falei, por quê? A gente esqueceu que você vinha hoje e colocamos toicinho de porco no feijão. Caramba. Eles respeitaram a minha fé, tá certo? Eles respeitaram a minha fé. E eu já tive situação na escola adventista, por exemplo, que eu liberei aluno meu de atividade no domingo porque ele tinha programação na igreja dele. Isso é lindo, Vilela. Eu, na Gazeta, eu comentei com ele nos bastidores. Eu tenho um quadro lá, Você Acredita? Então sou eu, o padre Juarez de Castro, que é amigo do padre Joãozinho, e um espírita, o Alexandre. E eles jogam os assuntos, cada um dá a sua visão, é muito bonito o quadro. E eu tenho um aluno nos meus centros jovens que, quando era pequeno, estudava numa escola, que não era judaica, que o padre Juarez dava aula lá. E ele falou, Rabino, eu te vi na Gazeta com o padre Juarez, esse padre é maravilhoso, porque na escola eu falei que eu era judeu. E ele falou para mim, então não precisa assistir essa aula, continue sendo judeu. Olha só. Então isso me emocionou muito. E é isso, essa é a base. E agora o difícil é convencer as pessoas que não é demagogia. Né? As pessoas elas já olham com um olhar que ela quer... quer briga, quer um embate, ela quer discussão. A inteligência, a inteligência, ela... Por exemplo, essa aqui é uma conversa inteligente. Não é uma conversa inteligente. Ela acaba tendo pontos de confluência. A gente se encontra em lugares onde é possível você encontrar a unidade. E na caridade, né? Agora, claro, tem a diversidade? Tem. Mas até na diversidade, às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, quando eu fui em Israel uma certa ocasião, me chamou a atenção de que... A própria cidade de Israel é essa confluência, né, de religião. Tem as três maiores. Jerusalém. Estava em Jerusalém e quando chegou no Shabat, eu me dei conta que o Shabat começava de véspera. Eu vou me emocionar aqui. Começava de véspera. Eu morei 8 anos lá. Me chamou a atenção o seguinte, não, o elevador sobe par, depois ímpar, não, né, no Shabat não precisar fazer nada, guardar o sábado. Mas começava na sexta tarde. Porque o dia inclusive católico, o dia litúrgico para nós começa na véspera. Não é? No pôr do que sol. É o dia lunar. É o pôr do sol. Né? Tá. O dia lunar. Então, se pensar assim, o domingo começa no sábado. Né? Então chega num momento, no pôr do sol. Bom, eu vou fazer poesia aqui porque eu sou também meio... Faz uma poesia. Quero ouvir uma poesia. O padre Joãozinho Próxima vez eu trago o violão. E quando eu estudava, ele já era famoso. Próxima vez... Aí não tem violão, não, né? Faz uma poesia. Tem, olha aqui, ó, violão. Caramba, meu Deus. Aqui, daqui a pouco tá funcionando? Daqui a pouco eu toco. Você vai tocar. Se a conversa for boa, daqui a pouco eu toco. Mas, ó, aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer uma... Não vou declamar uma poesia, eu vou fazer uma coisa poética. No entardecer... O padre e o pastor se encontram no sábado, que é domingo, e no domingo, que é sábado. Né? Porque no pôr do sol, sábado e domingo se encontram, do ponto de vista bíblico. Né? E
o sheik e o rabino se encontram no pôr do sol. Porque sexta-feira já é Shabat. Mas ainda é sexta-feira que é o dia sagrado para os muçulmanos. Entendeu? Então, se nós nos encontrarmos poeticamente no pôr do sol, e se a gente aprender a ver o pôr do sol juntos, né, nós vamos encontrar um caminho de unidade para a humanidade. Senão a gente vai viver sempre na briga, no conflito. Mas bom, agora eu vou arrumar uma confusão. Até palmeirense, né? E São Paulino, no pôr do sol, de repente vão dialogar bacana no ponto de ônibus, não vão ter que brigar, não vai quebrar pau. Mas a humanidade toda foi construída em cima de agrupamentos, de gente construindo uma coisa junto. É por isso que tem uma guerra, que é uma coisa horrível, e logo depois tem a reconstrução, que é todo mundo tentando reconstruir. Agora a pandemia. Teve o estrago, agora é todo mundo se juntando para tentar fazer uma coisa melhor. A gente tentando achar essas intersecções, isso eu acho muito legal.